Você já se perguntou por que você gosta de algumas coisas e outras pessoas gostam de coisas totalmente diferentes? Por exemplo, às vezes você poderia ficar a tarde toda mexendo no YouTube, vendo vários vídeos, enquanto outra pessoa poderia ficar cozinhando a tarde toda e outra ainda tocando violão. Existem diversas teorias que tentam explicar isso. Você já ouviu falar da teoria do fluxo? É uma teoria que foi criada por um psicólogo húngaro que tenta explicar por que algumas pessoas fazem mais algumas coisas e outras fazem mais outras. Ele criou essa teoria quando ele percebeu que alguns pintores ficavam horas e até dias sem ir no banheiro, sem comer e até sem dormir quando eles estavam muito motivados na pintura daqueles quadros. Essa figura mostra pra gente claramente como que essa teoria funciona. Na parte aqui de baixo, nós temos a habilidade ou conhecimento da pessoa em uma certa área, enquanto aqui, no eixo vertical, nós temos o desafio ou dificuldade de uma certa tarefa. Então, vamos tomar, por exemplo, uma certa tarefa que tem uma dificuldade de nível bem baixo, que é representada aqui pela linha vermelha. Percebam que se pegarmos alguém que possui uma baixa habilidade ou conhecimento e colocarmos em frente a essa tarefa que tem um baixo desafio ou dificuldade, o cruzamento das duas linhas vai se dar bem aqui no canal do fluxo. O canal do fluxo foi originalmente descrito por esse psicólogo húngaro como um estado em que a pessoa esquece completamente todos os estímulos externos e tem 100% da sua atenção focada naquilo que está deixando esta pessoa em fluxo. Então, por exemplo, se pegarmos um vídeo da Peppa Pig, tem um baixo nível de dificuldade, e colocarmos para uma criança de 2 ou 3 anos de idade, que também possui uma baixa habilidade ou conhecimento do mundo externo, tem uma boa chance dela prestar 100% de atenção nesse vídeo. Entretanto, se pegarmos nós adultos ou uma criança maior que já possui uma habilidade de conhecimento maior, a visualização do mesmo vídeo irá nos causar tédio, como mostrado por essa outra linha. Nós podemos ter também a situação oposta. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está tentando fazer uma coisa que tem um desafio, uma dificuldade muito maior do que a habilidade que ela possui em uma certa área. Então, por exemplo, se alguém virar para mim e falar que eu preciso tocar violão na frente de um grande grupo de pessoas numa apresentação, essa é considerada uma tarefa de desafio maior. E considerando a minha habilidade em tocar instrumentos, eu provavelmente irei cair onde o gráfico está mostrando aqui, que é um ponto que vai me deixar ansioso. Se eu quiser reduzir essa ansiedade, eu posso fazer duas coisas. Eu posso ou diminuir a dificuldade dessa tarefa que alguém está me propondo a fazer, e aí eu posso cair no meu canal de fluxo, ou eu posso também aumentar a minha habilidade e conhecimento nessa área específica, de forma que eu também caia no canal do fluxo. O que a maioria das escolas e aulas que a gente faz é justamente essa segunda coisa. Então elas pegam uma certa tarefa que apresenta uma dificuldade maior e essa escola ou professores vão digerir essa matéria para fazer com que ela tenha um grau de dificuldade menor para nos colocar no canal de fluxo. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos aumentando nossa habilidade e conhecimento nessa matéria, até que nós chegamos num ponto em que nós temos alta habilidade e consigamos fazer aquelas tarefas com alta dificuldade ou desafio, sem que isso nos cause ansiedade, mantendo-nos sempre no canal de fluxo. Repare, por exemplo, uma pessoa que toca instrumentos musicais. No início, ela tocava instrumento mais simples, fazia acordes mais simples e tocava também músicas mais simples. Mas à medida que essa pessoa vai evoluindo e vai aumentando o seu conhecimento, de forma natural, ela vai buscar uma dificuldade sempre maior para que ela se mantenha no canal do fluxo daquela habilidade que ela gosta tanto. Dando um exemplo pessoal, quando criança eu sempre gostei muito de tecnologia, brinquedos com pilha, esse tipo de coisa, mas o meu conhecimento sobre isso era muito pequeno. É por isso que eu valorizo tanto a iniciativa de algumas pessoas que buscam facilitar esse processo. Por exemplo, essa escola aqui que busca ensinar crianças os princípios de programação e robótica de forma que o desafio ou dificuldade disso fique menor e isso seja mais palatável para elas e elas se motivem com isso. Mas o que afetaria a nossa habilidade em alguma coisa específica? Acredito que existem diversos fatores, mas eu vou simplificar em somente dois aqui. O primeiro deles é aquela experiência que a pessoa já traz consigo. A experiência pode ser decomposta em várias coisas. Podemos falar, por exemplo, os dados, informações e conhecimento que elas têm. Existe diferença entre cada uma dessas coisas, como mostrado aqui. Os dados são uma forma mais bruta. Então, por exemplo, se eu te falar que o Brasil tem 207 milhões de habitantes, isso é um dado. A informação é esse dado tomado dentro de um contexto. Então, por exemplo, se eu te falo que o Brasil possui a sexta maior população do mundo. Isso já passa a ser uma informação. O conhecimento sobre isso é uma coisa um pouco mais abrangente que depende da percepção de cada um, da intuição e de como que ela vai correlacionar cada pacote de informação com outros pacotes para criar uma teia que realmente gera um conhecimento. Então é uma coisa um pouco mais complexa. Além dessa questão dos dados, do conhecimento e da informação, o segundo ponto que afeta muito a nossa habilidade numa área é a nossa inteligência em relação àquilo. A inteligência é um conceito bem amplo que abrange várias áreas. Podemos falar, por exemplo, na lógica, na abstração,
na memorização, na compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizado, controle emocional, planejamento e resolução de problemas. Considerando um conceito tão amplo de inteligência, existem diversas áreas e cada pessoa pode ter sua inteligência voltada mais para uma área específica. Veja, por exemplo, nesta figura. Inclusive, eu acho que esta é uma das críticas que é feita ao sistema atual de escolas, porque beneficia, basicamente, a inteligência lógica e a inteligência linguística. E muitas vezes pessoas que possuem inteligências em outras áreas não vão tão bem na escola e não são tão valorizadas. Das várias teorias sobre inteligência, existe uma que divide a inteligência em dois componentes, a inteligência fluida e a cristalina. Vejam, por exemplo, esta figura. Ela mostra pra gente que ambas inteligências aumentam com o passar da vida. A inteligência fluida aumenta até a idade adulta jovem e depois começa a declinar, enquanto que a inteligência cristalina aumenta durante toda a vida. A inteligência fluida é aquela que é relacionada com a capacidade de resolução de novos problemas. Então é a inteligência que todo mundo conhece. A pessoa que possui uma inteligência fluida avançada consegue achar novas soluções para problemas sem nunca antes ter visto uma solução desse tipo. Já a inteligência cristalina, ela se baseia mais na experiência e no conhecimento que a pessoa já possui sobre uma certa área, e a tendência dela é aumentar ao longo da vida. Então, se o mesmo problema for dado para duas pessoas, sendo uma jovem, que possui principalmente uma inteligência fluida, e o mesmo problema depois dado para uma pessoa idosa, que possui principalmente inteligência cristalina, o jovem vai tentar solucionar esse problema pensando em soluções que antes nunca foram feitas, enquanto que o idoso vai pensar principalmente nas experiências que ele já teve com problemas semelhantes para tentar chegar numa conclusão. Inclusive, isso é uma das coisas que explica por que, em geral, os cientistas mais revolucionários fizeram suas principais descobertas quando eles tinham uma idade menor. Esse artigo, por exemplo, mostra pra gente em qual idade os principais cientistas fizeram suas principais descobertas. Vejam que por volta dos 30 anos, que é uma idade que a pessoa ainda tem uma inteligência fluida alta e já possui uma inteligência cristalina aumentada, foi a idade em que a maioria dos cientistas fez suas principais descobertas. Quando nós pegamos este gráfico e sobrepomos com o gráfico anterior, a gente pode ver que existe uma correlação entre a inteligência fluida e as principais descobertas. E você? O que você está fazendo para melhorar sua inteligência? O que você achou daquela pergunta inicial e dessa explicação da teoria do fluxo? Você já conseguiu identificar por que você gosta do hobby que gosta, enquanto outra pessoa às vezes gosta de outra coisa? Espero que você tenha gostado e deixe seus comentários aqui embaixo. Muito obrigado!